Se você trabalha com saúde mental materna e descobre que aquela mulher está com sintomas de depressão, você deve ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Que é a pergunta: esse pai também está com sintomas de depressão? Porque a metade dos homens estão apresentando quando a mulher apresenta. Esse é um forte fator de risco, tá? Um dos principais fatores de risco para depressão pós-parto paterna é existir depressão pós-parto materna. Olá, pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafaela Schiavi. O tema da nossa aula de hoje é sobre depressão pós-parto paterna. Você já ouviu falar em depressão pós-parto paterna? Então é sobre esse o tema que nós vamos falar hoje. Depressão pós-parto paterna. Bom, primeiro de tudo, a gente escuta muito falar em depressão pós-parto materna, né? Então, tanto é que a gente nem usa o materna na frente, né? Ah, fala alguma coisa sobre depressão pós-parto. É assim que as pessoas perguntam para mim, né? Ah, não sei o que lá da depressão pós-parto. E sem precisar, né, concluir se é materna ou paterna. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a depressão pós-parto só existe se for materna, né? Os homens, eles são muito negligenciados em sua saúde mental, tá? Tanto ao longo da sua vida e mais especificamente ainda durante a paternidade, né? Desde o momento da gravidez da sua parceira até os primeiros meses ou anos do pós-parto. Então, infelizmente, a invisibilidade paterna é grande na nossa cultura, tá? É uma invisibilidade que ela chega a ser acadêmica. O que quer dizer acadêmica, Rafaela? É uma invisibilidade que mesmo os pesquisadores não enxergam, tá? Tanto é que existem pouquíssimos estudos de profissionais da saúde ou não, né? Incluindo todos os tipos de profissionais, incluindo antropólogos, incluindo enfermeiros, né? Incluindo todos os profissionais que publicam, né? Geralmente estão interessados em investigar a mulher, a mãe, o que acontece nos aspectos maternos. Poucos estão olhando para o lado paterno. Tá? Então, existe uma invisibilidade ainda muito grande, muito forte em relação à paternidade. Então, existem pouquíssimos, raríssimos estudos sobre a saúde mental do homem durante o período da gestação da sua parceira, tá? Então, a gente não tem dados de prevalência de ansiedade, depressão, estresse de homens no período de gestação das suas parceiras. Não existe, são raros esses estudos. E quando existem, eles são feitos com um número muito limitado de participantes. Acaba sendo mais uma pesquisa, estudo de caso, e não pesquisas transversais, longitudinais, tá? Que são pesquisas que a gente precisa aí de um número maior de pessoas participando. Então, acaba sendo negligenciado de fato. Então, o que a gente sabe sobre a saúde mental do homem? Muito pouco, quase nada. São poucos os pesquisadores que se aventuraram, então, a estudar a paternidade e a saúde mental do homem. Portanto, o que eu vou estar trazendo aqui para vocês são dados que nós temos, sim, de pesquisas, que vão falar um pouco mais sobre depressão pós-parto no homem. Começou a ter um pouco mais de visibilidade nos últimos 4 anos, mais ou menos, tá? Eu lembro que em 2014, eu orientei uma aluna de TCC minha sobre depressão pós-parto paterna. Ela queria investigar isso. Eu falei assim, olha, é muito raro, vamos dar né, ver o que a gente tem. Eu lembro que em 2014, quando eu fui orientar essa minha aluna, para ela fazer esse TCC dela, ela encontrou 2 artigos em língua estrangeira, em inglês, e um único em português, tá? Que realmente falava depressão pós-parto paterna, que tinha estudado, de fato, a depressão pós-parto paterna. Hoje a gente consegue encontrar um pouco mais de artigos, inclusive traduzidos, né, em português, né, pesquisas realizadas no Brasil e publicadas, né, em português. Tá, hoje a gente encontra um pouco mais, mas é um pouco mais mesmo, não é muito mais não, tá? Eu acho que não vão passar de 10 publicações no Brasil de 2014 até agora, 2021.
relacionada a essa área. Então, assim, o que eu vou falar para vocês é o que a gente já tem, é o que já foi publicado. E que a gente ainda precisa de muito mais, tá? Então, a gente precisa de muito mais pesquisas, de muito mais pessoas interessadas, né? Como a maioria das pessoas que vão estudar saúde mental são mulheres, né? Porque as mulheres se identificam com mulheres e acaba pesquisando mulheres. E então acaba existindo poucos homens, é escasso os homens dentro da área de saúde mental materna, dentro de psicologia perinatal, como são escassos, né? Acabam, acho que muitas vezes também tendo esse viés, né, de identificação. A gente pesquisa coisas relacionadas à nossa história, à nossa vida, né? Existe esse viés do pesquisador. O pesquisador, ele não é totalmente neutro, ele não olha para uma estátua e fala, eu quero pesquisar o que as pessoas acham de estátua. Geralmente, se eles vão querer pesquisar as representações sociais que as pessoas têm de estátua, é porque é alguém já mais relacionado à arte, que gosta, né? De esculturas e tudo mais. Então, sempre tem um interesse, um viés do pesquisador sobre as pesquisas. Por que as pessoas vão pesquisar saúde mental materna? Né? Geralmente é porque tem uma história de maternidade, de paternidade, seja ela exercendo ou não, né, a maternidade, a paternidade, mas tem uma certa história, um certo interesse, porque precisa de dedicação para você pesquisar, né? Então, talvez o que falte são homens aí interessados também, né, em investigar, né, essas situações relacionadas ao próprio homem, né, de paternidade também. Não sei, é uma suposição que eu faço aqui, já que em ciência a gente sabe, né, que apesar de a gente ter que ser neutro, as nossas pesquisas, elas têm, né, um viés daquilo que eu desejo pesquisar, de coisas que têm a ver com a minha história, e por isso que eu vou investigar, tá? Então, falado isso, a gente já sabendo que existem pouquíssimas pesquisas sobre o pai, sobre o homem, vamos falar um pouquinho de prevalência. Rafaela, o que é prevalência? Prevalência é quando a gente vai fazer um recorte num dado momento para saber quantas pessoas estão apresentando uma determinada doença, tá? Então, prevalência, por exemplo, Covid-19. Qual é a prevalência de Covid, de pessoas contaminadas de Covid-19 hoje, dia 26/3/2021? Isso é uma prevalência, é um recorte de um momento, tá? A quantas pessoas, né, hoje apresentam, sei lá, alguma doença. Então, é um recorte de um momento. Quantas pessoas aqui, por exemplo, eu vou chutar que nós estamos somando, né, os Instagrams, os Facebooks e os YouTubes, vamos supor que nós estamos com quase 40 pessoas ao vivo aqui comigo assistindo essa aula, tá? Então, de 40 pessoas, eu posso fazer assim, uma prevalência, um recorte desse momento. Quantas dessas pessoas estão apresentando... quantas dessas pessoas assistiram o Cuidando de Pessoas no Início da Vida de ontem? Isso é uma prevalência, entendeu? Então, eu não sei ao total quantas pessoas de fato assistiram ontem, tá? Eu sei porque ontem estava ao vivo e estava mostrando lá mais de 400 pessoas assistindo ao vivo, tá? Mas vamos supor que não existisse isso. E eu quero fazer uma pesquisa. Quantas pessoas assistiram o Cuidando de Pessoas no Início da Vida ontem? Eu poderia agora pegar essas 40 pessoas de hoje e perguntar quantas daqui assistiram. Vamos supor que dessas 40, né, 15 pessoas assistiram. Então, eu faço a prevalência. Olha, 15% das pessoas assistiram, né? Aqui a Vanessa falando que assistiu. Que legal. Show de bola. O pessoal começando a falar quem assistiu aí. Show de bola. Então, isso é uma pesquisa de prevalência. Deu para entender o que é prevalência? Acho que sim, né? É um conceito estatístico que vai ser, olha, não é o geral, eu não consigo saber o total de pessoas, né? Mas dentro de uma população, eu consigo fazer um recorte perguntando para aquela população quantas tem e quantas não tem, né? Eu posso investigar por meio de instrumentos, várias coisas para eu saber quantas pessoas estão doentes e quantas não estão, tá bom? Então, qual que é a prevalência de depressão pós-parto paterna que nós temos hoje no Brasil? Não existe um consenso, tá? Ah, que gostoso! O pessoal falando que o seminário foi incrível, foi uma noite de muito aprendizado, que foi enriquecedor o seminário. A Angélica aqui falando que assistiu. Que gostoso, pessoal, que bom ter esse feedback de vocês, esse retorno. Fico muito feliz e animada aqui, né, com esse retorno de vocês, que vocês gostaram.
Então, olha só, dentro de uma população que foi pesquisada, investigada, se apresentava ou não sintomas de depressão pós-parto paterno, homem apresentando, as pesquisas não chegaram a um consenso, lembrando que a gente não tem um número de pesquisa para conseguir afirmar. Então, como o número de pesquisa é escasso, então a gente ainda tem dúvidas sobre qual é a prevalência de fato de sintomas de depressão pós-parto existente. Vão existir pesquisas que vão mostrar 5%, pesquisas que vão mostrar 10%, pesquisas que vão mostrar 20%, pesquisas que vão mostrar 25%, tá? Dos homens investigados. Então, tudo isso depende de região, depende do número de homens que foi investigado, né? Se esses homens investigados, eles já eram pais de crianças em condição de risco ou não, sabe? Então, tudo isso implica, né, como variáveis que vão interferir aí. Então, como as pesquisas vão de 5% até 25%, indicando que os homens estão apresentando depressão pós-parto paterna, eu vou ficar aqui numa média, tá bom? De 10, então, ok? Vamos combinar isso? Que é uma média que eu estou falando, não que as pesquisas estão falando. As pesquisas, o que elas estão falando? Não tem consenso. Tem artigo científico que vai apresentar 5, 10, 15, 20, 25% dos homens apresentando depressão pós-parto. Então, eu, enquanto pesquisadora aqui, fiz uma média, tá? Então, até a gente ter pesquisas suficientes no Brasil para a gente ter uma média igual, de mulher a gente tem a média. De mulher tem pesquisas o suficientes para a gente afirmar que mais de 60% apresentam estresse, 35% apresentam alta ansiedade e 25% depressão. As mulheres tem muita pesquisa dentro, fora do Brasil, então a gente já tem literatura que a gente consegue afirmar. A gente não fica, olha, cuidado, olha, é assim. Não tem esse veja bem, né? É uma afirmação, a gente já tem dados significativos para dizer e a média, né, de mulheres com alterações emocionais. Agora, os homens a gente não tem. Os homens a gente tem que fazer todos esses dedos, né? Olha, veja bem, cuidado. Em um artigo diz uma coisa, em outro diz outra. Até que a gente tenha artigos suficientes, pesquisas o suficientes para a gente poder começar a afirmar. Ok? Entendido isso, então, a gente vai ter aí, aqui, uma média, então, de 10% dos homens apresentando sintomas de depressão pós-parto. E o que isso significa, 10%? Significa exatamente a metade das mulheres que apresentam sintomas de depressão pós-parto. Qual que é a prevalência de mulheres que a gente já sabe no Brasil e no mundo? Qual que é a prevalência de mulheres no pós-parto com depressão? É 20%, tá? Então, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, a gente já sabe que essa depressão também, ela já veio desde a gestação, né? Para quem segue Mater Online, sabe disso. Para quem não segue, tá começando a seguir agora, descobrir a Rafaela agora, tá começando a assistir as lives agora, tem um detalhe, galera. Não é que 20% apresenta depressão pós-parto, ou seja, que veio depois do parto. Uma boa parte desses 20% já estavam desde a gestação. Portanto, a gente chama hoje de depressão perinatal e não de depressão pós-parto. Tá bom? É perinatal, porque a maioria já apresentava desde a gestação. Mas o fato é que já é um consenso que quando a gente vai investigar no pós-parto, depois que o bebê nasceu, o número de mulheres que apresentam sintomas de depressão é cerca de 20%. Independente se ela começou a apresentar depois do parto ou antes do pós-parto. Vai ter 20% de mulheres que a gente vai investigar no pós-parto e que estará, sim, apresentando sintomas de depressão, tá bom? Então, se 20% estão apresentando sintomas de depressão de mulheres, metade delas vão ter parceiros também que estão apresentando sintomas de depressão paterno, tá? Então, interessante isso, que se a gente tiver, né, essa população de mulheres com depressão, a gente sempre vai ter a metade dos homens também apresentando. Ou seja, não é só a mulher que precisa de cuidados no pós-parto, o homem também precisa. E isso nos revela algo além, que se você trabalha com saúde mental materna e descobre que aquela mulher está com sintomas de depressão,
você deve ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Que é a pergunta: esse pai também está com sintomas de depressão? Porque a metade dos homens estão apresentando quando a mulher apresenta. Esse é um forte fator de risco, tá? Um dos principais fatores de risco para depressão pós-parto paterna é existir depressão pós-parto materna. Se a sua parceira está com depressão pós-parto, aumenta em 50% as chances dele apresentar também depressão pós-parto paterna, tá? Então, é negligência da nossa parte, profissionais da saúde, identificar sintomas de depressão pós-parto materna, cuidar, né, tratar, fazer o que tiver que fazer e negligenciar do homem quando hoje, 26/3, você descobriu que há 50% de chances desse parceiro dela também estar apresentando, tá? Então, é a responsabilidade agora sua, enquanto profissional, é a sua penitência assistir Mater Online, né? É salvação e penitência. Salvação porque você acaba descobrindo um monte de coisa e você pode colocar em prática, mas também é penitência porque aí você sabe também que existem mais e que você negligencia, né? E você já tem consciência que você está negligenciando. Então, assim, é meio perigoso seguir o Mater Online, tá? É a salvação, mas também é a penitência, né? Porque aí você acaba tendo alguns conhecimentos aí, né? Como esse, por exemplo. Então, precisamos cuidar da saúde do homem também, porque metade deles vão estar apresentando depressão pós-parto paterna, tá? E quais são os sintomas da depressão pós-parto paterna? Se diferencia muito da depressão pós-parto materna? Não. Sintomas de depressão pós-parto não diferencia de sintomas de depressão em outra fase da vida, tá? Então, sintomas de depressão são sintomas de depressão para homem, para mulher, para idoso, para criança, para gestante, no pós-parto. São os mesmos sintomas. Quais são esses sintomas? Irritabilidade, vontade de ficar isolado, né, das pessoas, não quer ver pessoas, choro frequente, falta de energia, diminuição do apetite, tá? São alguns dos sintomas de depressão. Então, isso vai acontecer para homens e mulheres em qualquer idade, dentro ou fora do período perinatal. O que acontece? Por que a gente chama de pós-parto ou perinatal? Porque o desencadeador foi estar grávido ou ter um bebê em casa, tá? Então, o desencadeador está relacionado ao perinatal, a questões perinatais, tá? É isso que faz a diferença. São os mesmos sintomas, mas, por exemplo, uma depressão no adolescente pode ser porque terminou o namoro. O desencadeador foi o terminar o namoro, por exemplo, tá? Já o perinatal, o que desencadeou foi, né, estar grávida, os hormônios envolvidos, além de toda uma ideia de maternidade, de paternidade que surge, tá bom? Mas, apesar, né, de homens e mulheres terem os mesmos sintomas aí, existe uma expressão diferente de alguns dos sintomas entre homens e mulheres. Por exemplo, nos homens, a gente vai ver muito mais irritabilidade, impulsividade, agressividade e uso de álcool e outras drogas. Vou repetir, tá? Apesar dos sintomas serem os mesmos, nós vamos conseguir perceber por conta da nossa cultura, em que a gente tem papéis de mulher e papéis de homem, comportamentos aceitáveis de mulher e comportamentos aceitáveis no homem, então algumas coisas mais exacerbadas. Isso é por conta da nossa cultura. Então, culturalmente, o homem, ele não chora, né? O homem não chora, a mulher chora. Então, a gente vai ver muito mais o choro presente na depressão pós-parto da mulher do que do homem. O que o homem ele é? Ele é agressivo, né? Ele é viril, ele é bravo, ele é, né? Então, por conta dessa representação, aqueles sintomas de irritabilidade, impulsividade, agressividade ficam em maior evidência no homem, tá?
e ele acaba fazendo mais uso de álcool e outras drogas também, tá? E então, importante você, profissional da saúde, que quando observa esses comportamentos no homem no pós-parto, ou escuta relatos que a mulher começa a dizer, meu marido tinha parado de usar drogas e bem agora que eu tive bebê, ele voltou a usar, né? Bem agora ele voltou a usar álcool, não sei o quê, ele tá mais agressivo, ele já não era tão agressivo assim, agora voltou a ficar. Já coloca uma pulguinha atrás da sua orelha, que ela tá falando sintomas de depressão pós-parto paterno para você, tá? E então, quer dizer, a gente deve ficar de olho nessas coisas, tá? Então, esses vão ser os principais sintomas aí que vão aparecer no comportamento do homem, tá? Uma coisa que é interessante saber também, que quando a mulher ela vai apresentar sintomas de depressão no pós-parto, geralmente esses sintomas eles vão ficar por volta dos primeiros meses, tá? Até os 6 meses, mais ou menos. É interessante que quando a gente vai estudar direitinho isso de forma longitudinal, a gente vê que nas mulheres, a prevalência maior dos sintomas de depressão está na gestação do que no pós-parto. Então, nós temos 25% de gestantes apresentando sintomas de depressão e 20% das mulheres no pós-parto apresentando sintomas de depressão, ou seja, cai, diminui, ao invés de aumentar, tá? Então, a gente percebe que isso vai acontecer para todas as outras alterações emocionais, como estresse e ansiedade também. Quais são as justificativas? Precisamos de mais estudos, mas uma das possíveis justificativas é que a maternidade real, né, muitas vezes pode fazer com que essa mulher descubra que não é tão difícil assim quanto ela tinha fantasiado lá durante a gestação. Porque durante a gestação, ela quer abortar o bebê, ela acha que não foi o momento certo dela engravidar, ela acha que ela estragou a vida dela, que vai trazer consequências para o emprego dela, para várias coisas, né? Então, ela passa aquela gestação preocupada, ela não queria aquele sexo daquele bebê, né? Ela não queria descobrir uma anomalia, e tudo isso aconteceu, aumentou a ansiedade dela, elevou a ansiedade dela por causa das preocupações. A criança nasceu, apesar de todo o estresse de uma criança em casa, choro, falta de sono, pessoas, né, dando palpite, apesar de todo esse estresse, né? Ela tá numa relação que ela percebe que tá dando certo, né? Numa relação do tipo, ainda bem que eu não abortei. Ai, que bom que essa criança veio. Consegui organizar o que eu tinha que organizar lá no doutorado, consegui organizar o que eu tinha que organizar na faculdade, no serviço, né? A vida se organizou. E aí, essa organização da vida diminui os sintomas de depressão, né, ou de outra alteração emocional de algumas pessoas. Mas lembrando que a gente tem uma alta prevalência ainda, quer dizer, para muitos ainda está acontecendo, né, e a gente precisa tratar, tá? É só para te dar essa justificativa do porquê diminui. Então, pensando nisso, até por volta dos 6 meses do pós-parto, muitas mulheres diminuíram os sintomas de depressão, tá? Isso é comum. Quando você pega a pesquisa que foi realizada aos 3 meses, o número é X. Quando você investiga aos 6 meses, o número cai. Quando você investiga há 1 ano, o número cai mais ainda, tá bom? As pesquisas longitudinais, elas vão mostrar isso quando elas acompanham a saúde mental materna. Ela vai caindo, da gestação para o pós-parto cai, do pós-parto, né, de 3 para 6 meses cai, de 6 meses para 1 ano cai, tá? O número. E aí, com o homem, isso se inverte. Para o homem, a depressão pós-parto, ela não acontece lá no começo como é para a mulher. Vai acontecer após os 6 meses. Interessante isso, muito interessante. Que é mais ou menos assim, o homem percebe que a sua parceira está com depressão, então ele precisa estar bem para cuidar do bebê, né? Já que a parceira está doente, e agora que a parceira começa a se recuperar, sair da depressão pós-parto, aceitar a maternidade, começar a ter prazer com a maternidade, é a hora que esse homem, então, tem o aval para adoecer. É onde ele vai ter a depressão pós-parto paterna. Então, diferente da mulher, presta atenção aí, povo. O homem, ele vai apresentar a depressão depois que a mulher está tendo melhoras significativas.
e metade desses homens vão apresentar sintomas de depressão. Então, eu tenho um grupo aqui de mulheres apresentando sintomas de depressão, metade, eu já fico de olho que metade dos homens vão apresentar depressão também. Quando? Junto com elas? Não. Mas faça avaliação, pode ser que sim, tá bom? Não tô dizendo que é não assim, tá? Faz avaliação que pode ser que sim. O que eu quero dizer é que a maioria vai ser quando ela estiver melhorando. Na hora que ela estiver melhorando, o homem começa a apresentar os sintomas de depressão, tá? Então, o homem também pode apresentar só depois de um ano? Também, igual a mulher. A mulher não precisa apresentar só no começo, não. Ela pode apresentar depois de 6 meses. E o homem também, tá certo? Por volta dos 12 meses também. Então, fiquem atentos a essa diferença também para poder fazer a intervenção, né? Com tempo hábil aí para ambos, né? Não só para a mulher, mas para homem e para mulher. O homem que tem depressão pós-parto, ele não consegue muitas vezes perceber que é isso. E ele começa a ter uns relatos, né, de que ele está incomodado com a paternidade, que o bebê chegou para ocupar espaço na casa, que a esposa não dá mais a atenção que dava para ele, né? Ele se sente meio que com ciúmes. Ele se sente meio que rejeitado, colocado de lado, de escanteio, tá bom? Então, ele começa a ter esse tipo de sensação. Eu tive um colega que ele teve depressão pós-parto paterna. E ele fez o relato para mim que o pensamento de colocar a filhinha dele no micro-ondas passou pela cabeça dele. E que quando vinha essas coisas ruins na cabeça dele, ele saía para dar uma volta, né? Rezar, sabe? Dar uma volta, essas coisas, e voltar para casa sem aqueles pensamentos. Ele relatava que os pensamentos eram muito ruins, muito horríveis, que jamais ele teria coragem de fazer aquilo, mas que vinha. Ele estava com tanta raiva de ter, né, aquele bebê em casa, a mulher voltada inteiramente para o bebê e não mais para ele, sabe? Essas coisas todas que aconteceu. Então, assim, gente, assim como acontece isso com a mulher, esses pensamentos, eles são bem comuns, né? De jogar o bebê na parede, a mulher, ela pensa isso, né, quando ela tá nesse pós-parto aí, com bastante alteração, o desejo de jogar o bebê na parede, de afogar o bebê na banheira, afogar com um travesseiro, deixar o bebê de bruço e sair de perto e voltar daqui 2 horas para ver se morreu, sabe, essas coisas acontecem, são pensamentos recorrentes em quem tem algum transtorno mental, aí como, por exemplo, a depressão, tá? E para muitos, né, como são neuróticos, eles não têm coragem de fazer, tá? São pensamentos só, e eles começam a ficar com horror daquilo, com pavor daquele tipo de pensamento, tá? E é onde eles vão pedir ajuda, tá bom? É mais quando é uma psicose ou algo muito severo que de fato há ação, tá? Aí a pessoa ela vai para ação mesmo. Mas isso é muito mais raro, graças a Deus, tá bom? Então, só para vocês entenderem, então há ciúmes, né? Eu estou usando a palavra ciúmes aqui, mas há uma carência, tá? Que esse homem ele passa nesse período aí e que, né, pode desencadear também a depressão pós-parto paterna. O que a gente pode utilizar como instrumento para avaliar se esse homem está apresentando depressão pós-parto mesmo? Existe a EPDS, que é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, que é aplicada em mulheres, mas vários pesquisadores estão utilizando em homens. Então, muitas dessas prevalências que eu falei aqui para vocês, né, que alguns estudos acharam prevalência de 5%, 10%, 15%, 20%, né, foram feitos com a EPDS mesmo, com a escala que a gente avalia depressão em mulheres no pós-parto, tá bom? Então, pode ser aplicada em homens também. A vantagem da EPDS é que é um instrumento que qualquer profissional da saúde pode utilizar. Ela é bem facinho de aplicar e de corrigir. E eu tenho uma live que eu falei sobre isso na semana passada. Sexta-feira da semana passada, eu ensinei como que usa a escala de depressão pós-parto de Edinburgh. Então, se você não assistiu a aula da sexta-feira passada, fica aqui o convite para você. Ela está salva no nosso canal Profissionais em Ação do Telegram. Inclusive, todas as minhas lives eu deixo salvas lá nesse canal Profissionais em Ação do Telegram. É uma comunidade muito importante que tem conteúdos diários, vale a pena você estar lá se você ainda não está, tá bom? Então, a EPDS é uma ferramenta que você pode utilizar sim com os homens também,
tá? E se você é psicólogo ou psicóloga, você também pode utilizar o BDI-2, que é o Inventário de Depressão de Beck, tá? Também é uma outra forma de você poder estar avaliando se esse homem está ou não apresentando sintomas de depressão nesse período do pós-parto. Quais são os principais fatores de risco, tá? Para que o homem, né, apresente os sintomas de depressão pós-parto. Então, o primeiro top deles é a mulher, a parceira, ter apresentado sintomas de depressão. Se a parceira apresentou sintomas de depressão, aumentam as chances desse homem também apresentar sintomas de depressão, como eu disse para vocês, né? Quando ela estiver melhorando, é ele quem vai apresentar os sintomas. Se esse homem tem uma relação conjugal conturbada, de repente é muita briga, é muita discussão, de repente eles já eram um casal que brigavam bastante antes mesmo da gravidez, um casal que brigou bastante durante a gestação, um casal que já ia se separar, mas não se separou por causa do bebê, né? Então agora engravidou, agora eu não posso mais me separar, né, dessa mulher, que eu ia me separar dela, mas aí justo agora ela engravidou, né? Então, quando nós engravidamos, né? Então, aí, bem nesse momento, essa relação conturbada pode ser um grande fator de risco aí para depressão pós-parto do homem, tá? E da mulher também, tá? Mas aqui a gente hoje está falando do homem. Aumentam as chances de violência doméstica, é um fator de risco bem significativo, porque se esse homem ele vai estar mais impulsivo, que é um sintoma de depressão, se ele vai estar mais irritado, se ele vai estar mais agressivo, se ele estiver fazendo consumo de álcool e outras drogas, aumentam as chances dele ser agressivo mesmo, de violência doméstica mesmo, tá? Não só contra a mulher, como contra o bebê também, certo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque o bebê e a mulher correm riscos, né? De sofrerem violência verbal, violência física, violência sexual, por conta de um homem, de repente, estar apresentando sintomas de depressão aí. Lembrando que ele está precisando de cuidado, ninguém está olhando para a saúde mental dele. E eu não olhar para a saúde mental dele significa que a gente está sendo negligente com esse bebê e com essa mulher também, porque aumentam as chances dele ser mais agressivo e violento, tá bom? Por conta dos sintomas da depressão. E aí, coisas podem acontecer, porque infelizmente nós, profissionais da saúde, não cuidamos da saúde mental desse homem também, tá? Se esse homem ele já tinha história de depressão em outra fase da vida, aumentam as chances dele apresentar sintomas de depressão no pós-parto também. Então, vamos supor que esse homem, durante a adolescência dele, ou na vida adulta mesmo, ele já tinha o diagnóstico de transtorno de depressão, as chances são que ele também venha apresentar sintomas de depressão no pós-parto. Então, fique de olho a esse fator também, tá? Se ele está sob pressão, fortes fontes geradoras de estresse e ansiedade aumentam as chances dele apresentar depressão. Vamos supor que ele tenha sido mandado embora do trabalho bem agora que ele se tornou pai, né? Então, ele ia sustentar a família, né? A mulher pediu demissão do emprego para ela poder ser dona de casa e mãe, né? A gente tem muitas famílias que agem dessa forma. E ele, então, ia sustentar e, de repente, ele é mandado embora, tá? Isso pode aumentar as chances. Então, é um estresse muito forte e que isso pode aumentar as chances desse homem vir a apresentar, então, depressão pós-parto paterna também, tá? E outros fatores estressores aí que podem acontecer na vida dele, né? Cada um é muito subjetivo, particular, individual, cada um vai ter um fator de risco, né? Um estressor, desculpa, que vai se tornar um fator de risco aí para apresentar depressão pós-parto. E homens com baixa autoestima também, tá? Geralmente, homens que vão ter depressão pós-parto paterna, quando a gente vai investigar a personalidade deles, eles têm maior baixa autoestima. Então, a gente fica de olho nisso. Como vocês acabaram de ver, a depressão pós-parto paterna é um problema de saúde pública, sim. Então, é um problema que nós, profissionais da saúde, que trabalhamos como autônomos e como servidores públicos, precisamos estar de olho, atentos, para investigar, para avaliar, para propor intervenção,
tá? Tratamento, não focando só na mulher, tá certo? A Cássia Sampaio, período pós-parto se considera até quanto tempo após o nascimento? A gente pode considerar o período pós-parto de duas formas, tá? Tem a parte médica, né? Que vai considerar o puerpério, pós-parto significa puerpério, tá? O puerpério até o momento em que o organismo da mulher tenha as funções de fertilidade, né, de reprodução, tudo ok de novo. Por quê? A mulher, durante o período da gravidez, ela vai ter mudanças, né, orgânicas, e no pós-parto, isso vai ter que se regular tudo de novo. Os hormônios dela vai ter que voltar ao estado pré-gravídico. O organismo dela vai ter que voltar, cada um para o seu lugar e para o funcionamento pré-gravídico. Isso leva um tempo. Inclusive, se a mulher estiver amamentando o bebê de forma exclusiva até os 6 meses de vida, ela não entra no seu período fértil. Por isso que algumas pessoas ainda falam que a amamentação é um método contraceptivo, porque se de fato ela estiver oferecendo só o leite materno, sem nenhum tipo de complemento até os 6 meses, ela não vai ovular, ou seja, o seu organismo não vai ter voltado ao normal. Mas existem ainda muitas mulheres que não amamentam de forma exclusiva até os 6 meses, fazendo com que o organismo volte ao estado anterior, que ela tenha período fértil, menstruação e tudo mais acontecendo, normalmente bem antes dos 6 meses. Então, é de organismo para organismo, de mulher para mulher. Não dá para eu dizer, olha, o puerpério acaba com 2 meses, o puerpério acaba com 6 meses, acaba com 8 meses. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, isso aqui falando do médico. Agora, falando do emocional, do pós-parto emocional, que vai poder acontecer aí os transtornos mentais e as alterações emocionais significativas, é até 2 anos, tá bom? Que as emoções, elas são diferentes do orgânico. O orgânico, ele precisa lá, né, de algumas coisas para ele voltar ao estado anterior. Agora, um período pós-parto é muito diferente você ser mãe de um bebezinho de 3 meses e ser mãe de um bebê de 6 meses, tá? É bem diferente. Tem mulher que não consegue amar o seu bebê nos primeiros meses, né? Ela olha para ele e fala assim, gente, ele é um estranho, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela entra em depressão, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela achava que ela ia amar aquela criança, mas ela nem conhece aquela criança. E aí, quando chega por volta dos 6 meses, ela fica mais aliviada, porque a criança agora ri para ela, a criança interage com ela, e ela fica mais feliz com a maternidade, porque ela não se vê mais só como uma vaca leiteira. Ela vê que ela é uma pessoa que é amada por aquela criança. Então, ela se sente melhor, a relação começa a existir, vinculação, ela volta a ter uma boa saúde mental, tá? Mas muitas coisas podem acontecer até a criança completar 1 ano, né? Vários diagnósticos podem vir depois do nascimento do bebê, né? Sobre a saúde daquela criança. Então, tudo isso vai influenciar o mental, as emoções, elas não vão acompanhar o orgânico nesse sentido de dizer, a depressão pós-parto só vai acontecer até os 6 meses. Se não acontecer até 6 meses, não acontece mais. Não. Pode acontecer até 2 anos. Então, a gente considera pós-parto até 2 anos, tá bom? Que a gente vai chamar, inclusive, aí da palavra puerpério. Não sei se você conhece alguém que você acredita que deveria estar aqui junto com você, assistindo essa live para conhecer um pouquinho sobre isso. Convida essa pessoa aí, já marca ela, traz ela para assistir aqui com você no Instagram, Facebook ou YouTube sobre esse tema tão pouco falado, desconhecido pela maioria das pessoas e profissionais. Ok? Deixa eu ver aqui a Stephanie, estou gestante, estava conversando com meu esposo sobre o sofrimento masculino neste período. Sou estudante de psicologia e também concordo com a relação à reprodução masculina, à produção masculina. A Mônica, Rafa, quando há esse diagnóstico, o ideal é fazer atendimento mãe e pai ou somente do pai? Olha, Mônica, depende. Se é uma terapia de casal, é com os dois. Se é uma terapia individual, é individual, tá? Agora, se você, de repente, é uma enfermeira, né? Você vai fazer uma avaliação para encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Seria importante que você pudesse respeitar a opinião do casal, e principalmente do homem, né? Nesse caso, né? Se ele quer responder, por exemplo, a EPDS sem a presença dela, ou se ele quer falar dos sentimentos dele, né, como ele está se sentindo sem a presença dela. Então, tudo depende, não existe uma resposta não, tá bom, Mônica?
Por isso que eu convido vocês a fazerem a inscrição no nosso curso de formação Saúde Mental Materna e Desenvolvimento da Primeira Infância, porque esse curso ele vai te dar segurança para que você, numa situação como essa, saiba discernir o que você tem que fazer. Essa é a magia de fazer o curso, tá? Aqui nas lives eu passo informações para vocês. No curso eu passo segurança para vocês. Né? No curso vocês vão ter segurança e autonomia de poder identificar situações. Então vocês vão olhar para aquela situação que é bem particular, né? Caso a caso, e vocês vão poder identificar, olha, nesse caso aqui, tudo que eu aprendi no curso me dá segurança de poder dizer, olha, vou ficar só com você, homem. Mulher, por favor, né? Nesse momento eu não quero você aqui. Ou vai fazer você fazer aquela análise e com segurança dizer, olha, seria bem legal que ficassem homens e mulheres aqui, tá bom? É essa diferença entre assistir lives e fazer um curso, tá bom, galera? Existe diferença. Às vezes vocês vão assistindo essas lives, vocês acham, né, que, nossa, tô sabendo tudo. Se fizer o curso, vocês vão ter segurança, tá? Para saber o que fazer, como distinguir uma situação de outra, vão ter aprofundamento, análise, uma série de coisas que você vai ter um maior embasamento e principalmente segurança. Eu acho que o mais importante que um curso oferece é segurança para o profissional, né? Que ele mesmo consegue fazer a análise, né? Do que ele pode ou não fazer dentro da profissão dele. Então, isso é muito legal. A Mariana aqui dizendo, então o homem pode apresentar esses sintomas até 2 anos após o parto? Sim, é isso mesmo, Mariana. Ele pode apresentar até 2 anos do pós-parto. A Flavinha aqui falando que o curso é maravilhoso. A Vanessa, sou aluna da RAF, foi o melhor investimento que eu fiz. Que gostoso, gente. A Vanessa aqui, é verdade, eu usei os conhecimentos gratuitos por mais de 1 ano. O curso da pós é ainda mais aprofundado. Show, gente, que gratidão. Obrigado pelo carinho que eu recebo de vocês, né? E é verdade, tem gente que acha que não é verdade, mas é isso mesmo. Tem gente que acredita que o conteúdo de live, né, essas horas corridas que eu tenho que falar tudo muito rápido, né, sem poder me aprofundar, né? Mas tem coisas, tem ouro escondido dentro dos cursos, né? Tem muito ouro dentro dos cursos que muda radicalmente, que muda muito. Então, para quem realmente quer oferecer atendimento de qualidade, serviço, uma presteza, ética, ter segurança, ser um profissional diferenciado, ter sucesso enquanto profissional, eu recomendo que faça os nossos cursos, não fique só nas nossas lives, né? Mas que sim, faça a sua matrícula, a sua inscrição, e nós estamos com vagas abertas, para quem não está sabendo, do curso Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância. Então é isso aí, pessoal, ó. Um beijo para todo mundo,